A superlotação dos presídios foi apontada mais uma vez pelo mutirão carcerário como um dos principais problemas do sistema prisional aqui do Amazonas. A afirmação foi feita pelo desembargador Sabino Marques durante visita ao complexo penitenciário Anísio Jubim, na BR-174. O Compage tem capacidade para 454 presos, mas hoje abriga cerca de 1.100. Os presos reclamam da falta de água, luz e da dificuldade de acesso ao tratamento médico. Na última terça-feira foi aprovada em Brasília a PEC da música, que deve beneficiar artistas nacionais com a isenção de impostos. A ideia é combater a pirataria, mas para o Amazonas a decisão representa uma ameaça aos empregos do polo industrial. Em 2005, o setor fonográfico empregava cerca de 10 mil pessoas. 8 anos depois, esse número não chega a 3.500. Aumentou a pirataria e as ofertas de emprego diminuíram. Para o sindicato, a PEC da música, que isenta impostos para os artistas nacionais, é uma ameaça ao setor aqui no Amazonas. Se existe imunidade tributária, consequentemente, não vai ter quem vai fiscalizar o produto, porque enquanto você tem tributo dentro de um produto, a autoridade tributária tem interesse em fiscalizar. Você tendo imunidade, perde-se esse interesse. Consequentemente, aumenta a pirataria, sim. No Brasil, são apenas 4 empresas que produzem CDs, DVDs e Blu-ray, todas em Manaus. Até julho deste ano, a produção foi de mais de 115 milhões. O faturamento foi de pouco mais de 15 milhões de reais. Segundo a proposta que tramitava há 6 anos no Congresso Federal e aprovada com 60 votos a favor e apenas 4 contra, com a isenção de impostos, as mídias vão custar para o consumidor 30% menos. E isso diminuiria a pirataria, mas o sindicato rebateu. O próprio governo questionou a Receita Federal através de notas, e a Receita Federal se posicionou 2 vezes, de forma muito clara, que essa PEC não iria beneficiar de modo nenhum o produto final. Mesmo assim, isso continuou tramitando. Então, nós acreditamos que aí houve uma pressão do meio artístico muito forte e os parlamentares, com receio de contrariar, conduziram dessa forma. Mas o número não é de forma nenhuma 20% nem 25%. A economia que deve se permitir é em torno de 8% no produto final. A venda desses materiais pirateados já se tornou comum e é feita livremente. E quem compra esse produto não se preocupa muito com os riscos. Se o original tivesse redução no valor de 30% mesmo, um DVD que custa, por exemplo, R$ 40, sairia por R$ 28. Com certeza, a gente optaria pelo original, né? A imagem é bem melhor também. Sairia mais em conta porque você está comprando uma coisa de qualidade, né? A lei entra em vigor a partir do dia 1º de outubro. O período de inscrições para ser voluntário durante o Mundial de 2014 segue aberto até o mês que vem. O objetivo do comitê organizador local é selecionar 15 mil pessoas para trabalhar durante a Copa. Só o Amazonas deve ter mais de 800 voluntários. A Copa do Mundo se aproxima e a corrida é contra o tempo para terminar a Arena da Amazônia, que está com 83% das obras concluídas. Mas nos bastidores, muita gente trabalha. Por exemplo, hoje o comitê organizador local se reuniu com a imprensa para falar do programa Brasil Voluntário. A reunião aconteceu aqui no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. O objetivo do comitê organizador local é divulgar que o período de inscrição para ser voluntário durante a Copa de 2014 segue até o dia 23 de outubro. Na primeira fase, ainda em 2012, cerca de 130 mil pessoas fizeram a inscrição. Nessa segunda fase, o qual espera que pelo menos 20 mil pessoas se candidatem. Mas vale lembrar que apenas 15 mil candidatos devem ser selecionados. Primeira inscrição, depois a gente tem as dinâmicas de grupo, que acontecem nas sedes. A fase de dinâmica de grupos acontece para quem mora num estado sede, tipo estado do Amazonas. Quem mora num estado sede faz a dinâmica na sede da Copa. Quem mora fora do estado sede ou mora no exterior faz por Skype. Os aprovados dessa fase vão então para o primeiro treinamento online. Todos podem participar, inclusive pessoas com deficiência, mas o principal requisito é dominar idiomas como inglês, espanhol e francês. A gente tem mais de 50 posições de trabalhos distintas, e aí cada posição tem uma.
A pessoa que vai falar com a mídia, que vai trabalhar com a mídia, normalmente tem que saber um idioma. Vai trabalhar em protocolo também. Para Manaus, o número de voluntários pode chegar a 1.000 pessoas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, vai investir 151 milhões de reais no programa de aceleração do desenvolvimento da educação do Amazonas. O objetivo é incluir mais de 30 mil crianças e jovens de áreas ribeirinhas do interior que estão fora do sistema educacional. De acordo com o Ministério da Educação, apenas 50% dos jovens de 16 anos dessas áreas têm o ensino médio completo. A média nacional é de 63%. E uma notícia que vai mexer com o bolso dos pais que têm filhos em escolas particulares. Ano que vem, a mensalidade deve ser reajustada em até 10%. A aula de porcentagem começa para os alunos do 5º ano. E a Vitória, mesmo sem ter idade para se preocupar com o orçamento da família, já aproveita e calcula o reajuste na mensalidade do ano que vem. Aqui eu fiz 10% de 600, que deu 60. Aí eu peguei 600 e somei com 60, que deu 660 reais, que meus pais vão pagar ano que vem pela escola. O aumento anual no valor da mensalidade é legal. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas, nesse ano o reajuste chegou aos 12%. Em 2014, os empresários poderão aplicar até 10% a mais no valor das mensalidades. Por força de uma legislação federal, elaborar uma planilha de custos para encontrar o índice que vai reajustar os valores das anuidades. Essa planilha leva em consideração diversas variáveis, dentre elas a variação do custeio administrativo das escolas, que entra aí custos com materiais diversos, custos com serviços públicos, tais como energia elétrica, água, telefonia. O reajuste vai fazer a diferença. Afinal, ano que vem tem aumento do salário mínimo, reajuste anual no salário dos professores e sem contar com um item que é primordial na hora dos empresários pensarem no reajuste: a inflação. Toda empresa não sobrevive sem lucro. E o lucro exige o quê? Uma correção do que aconteceu na inflação e a sua margem de lucro, ou seja, os preços vão estar alterados. E atenção, pais que estão em débito com as escolas. A taxa de inadimplência no setor cresceu 11% este ano e isso também contribui para um preço ainda maior nas mensalidades dos próximos anos. Nada melhor do que uma negociação. Procura a escola, expõe a sua real capacidade de pagamento, tenta um parcelamento dentro das suas reais necessidades, possibilidades, porque também não adianta você parcelar e não conseguir honrar. E todos esses cálculos não param por aqui. Ano que vem tem muito mais. Afinal, nas contas de hoje, ainda não incluímos a lista de material escolar. Isso mesmo, o Jornal em Tempo dessa quinta-feira fica por aqui, mas você pode assistir novamente as reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.